agora. Esquece tudo que passou. Não espera ninguém te chamar. Não espera ninguém te incentivar. Receba o incentivo do Espírito Santo nessa noite. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele e tudo Ele fará. Fará sobressair a tua justiça e o teu direito como o sol do meio-dia. Confia no Senhor e espera nele. Que o Senhor é bom bastante. E a misericórdia dura para sempre. É a causa de nós não sermos consumidos. Eu espero que o Senhor venha sobre nós. Eu espero que o Senhor venha nos unir. Eu espero que o Senhor venha nos edificar. Não de corpos, mas de espíritos unidos num só propósito, num só coração, para viver a tua palavra e receber do Senhor a vida e a abundância e poder vivê-la. Eis que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Funções do Espírito Santo. O mesmo Deus da paz santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No versículo em destaque, o apóstolo Paulo narra com clareza que somos constituídos de 3 partes, afirmando que, além do corpo, temos uma alma e um espírito. Alma e espírito são, de fato, 2 partes distintas em nosso ser. Creio que é muito importante sabermos como funciona o espírito do homem, pois muitos são os crentes cujo espírito não está atuando com plena capacidade que tem. Ele foi dado por Deus. Em outras palavras, podemos dizer que muitos que têm a vida eterna em Cristo não vivem a dimensão espiritual que Deus lhe concedeu. Será que podemos afirmar que, para certas pessoas, a vida espiritual é até mesmo quase inexistente? É como se o espírito, que o homem comunica-se com Deus em adoração e oração, também é o espírito do homem que os demônios se comunicam com ele. Assim como o homem relaciona com o mundo físico através do corpo, o seu espírito é parte que lhe permite relacionar e ter comunhão com o mundo espiritual. O ser humano foi formado a partir do pó da terra, como descreve a narrativa de Gênesis. E Deus soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Onde você pôs as folhas? As folhas estão aqui, ó. Tem que deixar lá atrás. Gênesis 2:7. Quem vai ler? E formou o Senhor, o Deus, o homem do pó e da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou na narina o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então foi assim que o homem foi formado, né? Nas Escrituras, os animais criados também são chamados de almas viventes e, portanto, possuem alma. Gênesis 1:24. E disse Deus: produz na terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis 2:19. Gênesis 2:19, gente. Vocês já estão com a Bíblia aberta, ninguém vai ler?
Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus. Aos trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. Pois é. Então eu quero frisar uma coisa aqui. O animal é alma vivente, ele morreu, acabou, ele não tem espírito não, tá, gente? O povo daí trata o cachorro e os bichos de estimação como ser humano. É alma vivente, morreu, acabou, vira matéria. Só nós temos espírito, porque Jesus criou tudo como alma vivente, mas ele soprou nas narinas do homem o espírito dele sobre as nossas vidas. Amém? O homem, porém, recebeu o sopro de Deus, e é por isso que ele possui um espírito. O local em que o espírito é o sopro de Deus nele, ele passou a habitar. E tendo o Criador feito o homem à sua semelhança, ele recebeu a capacidade de pensar, raciocinar, emocionar, decidir, escolher, etc. Por aí vem um tanto de coisas que o homem pode fazer que o animal não pode. Alma e espírito. Assim conforme as escrituras mostram, por receber o sopro, Espírito de Deus, o homem é a única criatura que possui, além de alma, um espírito. E Jó nos diz que é através do espírito humano que a inspiração de Deus lhe dá entendimento. Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Isso, por isso que o homem tem entendimento. Então a sabedoria, seu entendimento, é porque não tem comunicação com Deus. Tem muita gente sábio, mas não tem o entendimento para viver a vida em abundância, né? Isso significa que o espírito do homem se comunica com o espírito de Deus. Vejamos agora o que nos ensina Jesus quando ele estava conversando com a mulher samaritana, aquela com quem se encontrou no poço de Sicar. O assunto era a adoração. Aparentemente, aquela mulher sabia que a religiosidade samaritana exigia com respeito à adoração. Ela, contudo, assustou-se tanto pelo fato de Jesus, sendo judeu, dialogar com ela, como pelo que ele lhe dizia, algo bem diferente do que ela estava acostumada a ouvir. Jesus lhe disse que o local de adoração não é importante. O que importa é quem adore, quem adorar e como adorar. Sendo Deus Espírito, disse ele, é necessário adorar em Espírito e verdade. João 4, 23 e 24. Amém? Pode ler? Aí eu trabalhei. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém. A adoração é para ser feita em espírito, ou seja, através do espírito, pois é no espírito e não na alma que o ser humano comunica-se com Deus. E assim, para que ter comunhão com Deus, é necessário que o Espírito de Deus esteja habitando no espírito do homem. Em outras palavras, isso somente ocorre naquele que é nascido de novo e que possui o Espírito Santo.
Somente esse pode realmente ter comunhão com Deus. Funções do Espírito do homem. As três principais funções do Espírito são instituição, discernimento e comunhão. Vamos analisá-las com respeito ao Espírito do novo homem, nascido de Deus, pois neste novo estado, essas funções ocorrem sob a ação do Espírito Santo. Que no homem habita. Nosso interesse é analisar como Deus opera no Espírito novo do novo homem, dando-lhe o que denominamos de dons espirituais. É claro que no crente, no Espírito do velho homem e também no Espírito do incrédulo, essas mesmas funções ocorrem, mas de forma corrompida, ou seja, mediante a ação de um espírito impuro, e daí, entre aspas, demônio. Veja o que o Paulo nos ensina, Efésios 2, de 1 a 6. Efésios 2, de 1 a 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o espírito das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Assim, como temos 5 sentidos no corpo físico, temos também no espírito 5 sentidos espirituais. Visão espiritual, de imagem, fatos, símbolos, anjos e demônios. Audição espiritual, ouvimos a voz de Deus e dos demônios. Olfato espiritual, que nos dá o discernimento do que cheira mal espiritualmente. Tato espiritual, opressão ou paz em nosso espírito. E o gozo espiritual, o que nos é agradável espiritualmente e que nos satisfaz, correspondente ao paladar no corpo. Os 2 primeiros fazem parte da intuição, os outros 3 do discernimento. Intuição significa faculdades ou atos de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou análise. Forma de conhecimento direta, clara, imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou realidade concreta. A intuição é um órgão sensitivo do espírito na área de comunicação. É conhecida como sexto sentido. Ela age independente de qualquer influência externa. Ela é definida como aquele conhecimento que vem intuitivamente, isto é, vem a nós, não através dos nossos sentidos físicos, e ainda sem qualquer ajuda da mente, da emoção ou da vontade. Ela nos mostra aquilo que
sabemos, sem conhecer a sua origem, sem que ninguém nos tenha dito. A mesma mente meramente nos ajuda a entender o que a intuição nos revela. A revelação de Deus e de todo o movimento do Espírito Santo podem ser conhecidos pelos crentes através da intuição. Um exemplo bíblico desta verdade vemos no seguinte versículo, Romanos 8,16. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Mas é no Espírito. Não quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele não comunica com Deus, ele não testifica que ele é filho de Deus. Amém? Da intuição fazem parte a visão e a audição espiritual. Por meio dessas funções é que Deus se comunica com o homem. Trata-se de um conhecimento subjetivo. Por meio delas é que temos também os dons proféticos que nos capacitam a ver o mundo espiritual. Portanto, podemos destacar que Deus pode ser conhecido pelo homem através da intuição. Deus revela a sua vontade ao homem através da palavra escrita. Porém, ele pode falar a nossa intuição. Ele se faz conhecido por habitar em nosso espírito, onde ele pode usar as nossas faculdades intelectuais para trazer o conhecimento da sua existência absoluta. Quando, pela intuição, recebemos a revelações espirituais, estas são levadas à nossa razão, que então tem condição de analisá-las, utilizando a nossa mente. E no momento em que o Espírito Santo nos mostra alguma coisa em nosso espírito, visão espiritual, ele ainda nos faz lembrar o que a Escritura, Palavra de Deus, diz a respeito do ponto em questão. E tudo é levado à razão, à consciência e o nosso livre-arbítrio, nos permitindo tomar a decisão correta. Livre-arbítrio, uma palavra perigosa. Palavra perigosa, viu? Porque as pessoas não deixam o Espírito Santo controlar a natureza carnal, a natureza pecaminosa, e acaba sendo levado para outros lugares através do livre-arbítrio, direito de escolha. Mediante a visão espiritual, que vê aquilo que ainda não existe fisicamente, a nossa fé é edificada em nossas crenças. Assim como o corpo capta do mundo físico situações que, levadas à nossa alma, despertam nossas emoções e também reações, sentimos, dizemos ou fazemos alguma coisa em razão do que vimos ou ouvimos. Semelhantemente, o Espírito pode receber intuição que nos é levada à alma e que também geram emoções e outras reações, inclusive a fé que vem pelo ouvir a palavra. Jesus e a intuição. Cristo, que é inteiramente Deus e plenamente homem, viveu uma vida sendo sem pecado. Jesus é o nosso modelo para ser seguido. Ele é a imagem de Deus incorruptível, onde usou todas as suas faculdades para manifestar o reino de Deus
e para discernir o ambiente que ele andava. Os seguintes exemplos nos mostram a situação em que a intuição revelou algo a Jesus em seu espírito. E ele, na sua razão e consciência, tomou a decisão de fazer alguma coisa. Marcos 2:8. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Então, aí Jesus sentiu no espírito que ele estava razoando. O que ele estava fazendo? Ele estava cochichando contra aquilo que Jesus estava na mente, pensando e imaginando coisas contrárias àquilo que Deus estava fazendo. Isso a maioria das pessoas está no culto e está arrazoado. Então tem muita gente que está no culto e é arrazoais, porque fica pensando contra a palavra que está sendo pregada, em vez de abandonar inteiramente na dependência do Espírito Santo para poder receber aquela palavra. Fica vendo o defeito da pessoa humana, fica vendo uma vez uma falha de comunicação, às vezes uma palavra que não conseguiu expressar, igual agora, que eu fui ler aqui. Aí a pessoa fica assim: ah, nós falamos sobre ler direito, nós falamos sobre ler direito. Não tem nada a ver o ler com o entender, né? Marcos 8:12. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará um sinal algum. Então, Jesus estava aí e estava pedindo sinal. A pessoa é curada, a pessoa é transformada, a pessoa recebe bênção de Deus, a pessoa recebe um milagre e fica querendo sinal. Que sinal? Que sinal? Que sinal? Que sinal? Que é maior sinal do que o sinal de Jesus Cristo na cruz? Que é maior sinal do que Deus já fez na sua vida? Quando Jesus te alcançou? Quer sinal maior? Você quer voltar lá para trás? Não tem sinal? Você quer o sinal lá atrás? Ou você tem certeza do sinal? Por isso que Jesus ficava sentido. João 11, 33 e 34. João Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Paulo tendo sido alertado no Espírito, esse afetou sua alma, trazendo-lhe alguma preocupação. 2 Coríntios 2:13. Esse estudo que nós estamos fazendo, gente, é muito importante, porque as igrejas não têm ensinado isso.
Porque você precisa aprender para você viver o que Deus tem para você. Porque a gente não vive, meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que a gente está investindo nisso, a gente tem que investir no ensinar. Quem vai ler? 2 Coríntios 2:13. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me dele, parti para Macedônia. Tá vendo? Então ele ficou preocupado no espírito. Discernimento. O discernimento é a função de distinguir o puro do impuro, o benigno do maligno, o verdadeiro do falso no mundo espiritual. É diferente da consciência, pois esta analisa as mesmas condições com base na razão e no registro dos princípios e absolutos que nela estão gravados. O discernimento pode atuar com base em 3 sentidos espirituais, conforme já foi mencionado: olfato, tato e gozo espirituais. O que nos é revelado através dos sentidos espirituais é confrontado com a sensibilidade espiritual que o nosso espírito possui, pela ação do Espírito Santo. Se na razão a nossa consciência julga alguma coisa com base nos conhecimentos que possuímos, o nosso discernimento julga com base no que o Espírito Santo nos revela. O discernimento atua de forma direta e independente, não se dobra a qualquer influência externa, nem a nossa razão humana, mas pode ser comprovada na palavra de Deus. É através dessa parte do Espírito que exercemos os dons espirituais de discernimento, e sempre que atua é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Gente, se for surgir dúvidas, a gente vai perguntando, que a lição às vezes é grande, e aqui nós estamos num estudo muito profundo, viu, gente? Intuição, discernimento, né? Ação do Espírito Santo, razão, né? É muito profundo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, às vezes, as pessoas ficam comparando muito uma pessoa com a outra. Vocês viram que cada uma tem uma linhagem, cada um tem dom, cada um tem... Né? Eu louvo a Deus que Deus me deu vários conhecimentos e entendimento pelo Espírito, né? Porque quando Ele chama a gente, Ele capacita para dar discernimento. Porque o conhecimento sem discernimento fica na alma. E o entendimento é do Espírito. Então nós precisamos ter o conhecimento, mas com o entendimento do Espírito Santo. Quando o discernimento nos aponta para algo que não condiz com o que é reto, puro, pio, essa informação é levada à nossa alma, que assim reage em conformidade com a situação, despertando emoções, pensamentos e reações que não expressam
também através do corpo que se expressam também através do corpo físico. Assim, por exemplo, o nosso faro espiritual nos revela. Pode ser algo que nos seja de um odor agradável, ou que, pelo contrário, seja algo abominável ao nosso espírito. No mundo espiritual, o cheiro é agradável, quando o nosso espírito percebe a presença do que é puro, santo, perfeito. Quando não é agradável, o odor espiritual é algo que o nosso espírito abomina. E por que ele abomina? Porque nele habita o Espírito Santo, que imediatamente detecta aquele odor desagradável. Quando o tato espiritual nos revela a presença de um espírito imundo ao nosso redor, ficamos com o sentimento de opressão, que é o oposto ao sentimento de paz que temos quando não há espírito maligno ao nosso redor. Esse sentimento também é levado à nossa razão, que pode agir ou reagir, de acordo com a nossa decisão. Por exemplo, numa das viagens de Paulo, o seguinte episódio nos é narrado. Atos 16:16. Nós temos que nos alegrar quando Deus nos convida a estar num ensinamento como esse, amém? Porque isso é de Deus para nós todos estamos aprendendo. Hoje é bem profundo mesmo, não fala de discernimento, entendimento, intuição, é muito profundo. Quem vai ler? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, no qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Como foi que Lucas e Paulo descobriram que a jovem tinha um espírito de adivinhação? Isso lhe foi mostrado no espírito, pois, aparentemente, ela somente falava o que era verdade. Atos 16:17. Você copiou tudo? Ah, tá. Eu estou perguntando a Adriana lá no fundo. Você copiou tudo. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Mas diz o texto que Paulo ficou perturbado, indignado com aquilo. Atos 16:18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele deveria perturbar-se se ela o acusasse de impostor, de falso. Seu espírito, porém, perturbou-se com aquela presença e que discerniu que se tratava de uma jovem com espírito maligno. Isso lhe foi mostrado em seu espírito através dos seus sentidos espirituais. Outro exemplo temos quando Jesus detectou em espírito que um dos discípulos estava com a intenção de traí-lo e que se achava sob a ação de um espírito maligno. João 13:21. João 13:21. Você copiou tudo? Você copiou tudo? Vem cá.
Não, ela tá gripada. Você tá acabando de entregar o menino. Não entrega, não. Põe em qualquer lugar, menos aí. É, porque tá gripado, tô falando isso. A pessoa tá gripada, não pega de menino, não, gente. Menino é frágil. Você copiou isso aqui, que tá todo mundo olhando pra mim? Copiou? Não. É. Copiou aí? Ah, tá. Porque todo mundo olhando pra mim, desconfiado. Eu achei que não tava aí, não. Eu sei. Amém. Amém. Posso ler, missionária? Pode ler. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Seu espírito angustiou-se, pois ele teve o discernimento dado pelo seu olfato espiritual, que Judas estava contaminado espiritualmente. A extrema tristeza, caracterizada pela ausência do gozo espiritual e pela opressão, foi o que causou aquele sentimento em Judas. De igual forma, quando o discernimento nos revela algo que nos traz gozo espiritual, esse gozo reflete-se em nossa alma, que nos faz alegrarmos e move até os músculos do nosso corpo, que nos fazem sorrir. Maria sentiu alegria em seu espírito e assim declarou. Lucas 1,47. Está escrito, hein? Está escrito, leia 1,47. Um livro novo. Leia Lucas 1,47. Está escrito aí? É Lucas, tá? É por isso que eu pergunto lá. Aí depois você se inscreve aí, é Lucas 1,47, gente. Esquece não. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Comunhão. A comunhão é a capacidade de adorar a Deus e ter com Ele um relacionamento íntimo. Também todo relacionamento com espíritos malignos se dá no espírito do homem. Assim, o relacionamento com o mundo espiritual é feito através do espírito. A adoração, portanto, é feita no espírito. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e verdade. Então, é isso que Deus procura, amém? É isso que Deus procura. A nossa adoração a Deus e a sua comunicação conosco acontecem diretamente em nosso espírito. A nossa alma pode louvar a Deus, mas essa função é específica do nosso espírito. Somente um espírito livre e uma alma redimida podem louvar e adorar a Deus. Deus não pode ser compreendido pelos nossos pensamentos humanos, sentimentos ou intenções, porque ele só pode ser conhecido e acessado diretamente pelo nosso espírito, que fala a nossa razão e sobre a presença de Deus. Isaías 55, 8 e 9. A lição de hoje é muito profunda, o povo está muito caladinho. Oi. E essa acabou de ler agora, fala, Deus não pode ser compreendido pelos nossos pensamentos humanos ou intenções. Em que forma?
Por quê? Porque as pessoas acham que Deus age como ser humano. Deus não age como ser humano. Então, como eu falo aqui que eu prego diferente dos outros, de muita gente, é porque eu prego o seguinte: se você não tiver em comunhão com Deus, Ele não vai ouvir suas orações, você não vai sentir nada. O próprio demônio pode te fazer falar verdades, igual falou com essa jovem. Quando é de Deus, não é porque está falando porque está falando verdade que é de Deus. Às vezes está falando verdade, mas é espírito maligno. Então a pessoa tem que buscar o discernimento e ter muito zelo, porque o julgamento é que nos separa de Deus. Vem a seta, a gente pega a seta e julga os outros. Entendeu? Porque nosso espírito só pode comunicar com Deus quando você crê realmente em Deus. Aí vem a intuição, que vem o discernimento através do seu comportamento e caráter. Deu para entender? Tá bom. Oi, filha. Vai levar o microfone. A paz Senhor Jesus a todos. Missionária, a pergunta que o Romeu fez para a senhora, quando a senhora respondeu assim, nós que estamos na igreja e que estamos estudando a palavra, né? E a senhora fala para a gente sobre obediência, que a gente tem que estar em obediência, né? Para Deus escutar nossas orações. E as pessoas, por exemplo, que estão lá fora, que não têm essa busca pela palavra, né? Não tem esse conhecimento, entre aspas, né? Que a gente tem, porque eles não querem ter, né? Que é acessível. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando essas pessoas adoecem, tem alguma coisa, e buscam a Deus, elas não são ouvidas por Deus nas orações? Se não tiver em obediência, não. Deus perdoa aqueles que, por não saber, não buscam a Deus. Essa é a nossa função, pregar a palavra. Mas quem conhece a palavra e não busca a Deus, a oração não é ouvida. Ele pode sarar, porque tem muita coisa que o inimigo também faz. Porque às vezes ele sara para ele não buscar a Deus verdadeiramente, né? Então, às vezes ele fica... Mais na frente nós vamos estudar sobre isso, questão de enfermidade com pecado, essas coisas assim. Ainda vai ter tudo isso para nós aprender. Mas agora, respondendo a sua pergunta, Deus ouve se a pessoa foi inocente. Se ele estiver naquela situação, por inocência, se ninguém pregou a palavra, se ninguém nada, ele é atendido. A não ser, o inimigo também atende nessa área. Sim, vou perguntar coisas que eu vejo, até Pode, questão a respeito de outra religião. Quando essas pessoas, por exemplo, da religião católica, elas têm, a fé delas estão voltada para aquela religião, para aquele ensinamento que tem, por exemplo, nas missas, nos estudos deles. Quando eles são curados e eles falam a respeito, por exemplo, de algum santo, alguma coisa nesse sentido, como que é explicada essa cura pela fé deles? Naquela religião? É porque na fé deles, que Deus tem muita misericórdia. Mas a questão aqui, que nós estamos estudando espiritualmente para ter uma comunicação com Deus, para ir para o céu. Porque aqui, muita coisa é fácil de resolver. Entendeu? Porque Deus já deixou os médicos, muito entendimento, né? Deixou várias coisas. Então lá eles estão seguindo os deuses falsos. Né? Mesmo metendo a palavra, eles são cegos. Então o que acontece? Eles precisam, porque nós temos que pegar a palavra em todo o tempo para isso mesmo. Eles são curados às vezes, mas às vezes Deus cura por misericórdia, mas para ver se eles um dia entendem mesmo buscar a Deus para ir para o céu. Nós estamos aqui, o nosso objetivo, os nossos estudos, nossos cultos, tudo que nós fazemos aqui é direcionado a Deus para nós ir para o céu. Porque buscar primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Então viver aqui na terra é fácil, entendeu? Difícil é passar dessa para o melhor.
Porque vai ter a diferença entre um e outro. Obrigada. Respondeu? Sim. Se tiver mais dúvida, pode perguntar, viu, gente? Quem vai ler aí? Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tá vendo como eu falei? Nós não conseguimos entender. Se nós não estivermos ligados no céu, ligados em Deus, obedecendo, buscando a presença do Espírito Santo, nós vamos entender, entendeu? Paulo entendeu quando aquela menina estava falando a verdade e ele viu porque ele estremeceu o Espírito. Por quê? Porque dentro dele estava o Espírito Santo. Quem vê situação de pecado, aparentemente verdade, e concorda, é porque não tem a presença do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas me acham louco, porque está todo mundo achando que a pessoa está certa, e eu vejo que a intenção da pessoa por trás está errada. Entendeu? Todo mundo está achando que está tudo beleza. Ah, mas fulano é bonzinho, mas perturbou o meu coração, eu sei que não está. Aí eu vou para o joelho para Deus me declarar, para revelar através da palavra, através de muita coisa, o que está acontecendo. Ah, eu tá aqui sim. Que é influente, que quando a pessoa tem o Espírito Santo, não tem influência externa. E hoje a humanidade quer influência externa para revelar o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Você pode estar no meio da maior pressão, da maior quantidade de gente contra. Se você tiver com o Espírito Santo, nada te vence. Né? Eu sou prova viva disso. Você sabe que quantas vezes já veio tudo ao contrário. Mas como eu estava com o Espírito Santo, estava na direção certa, a influência dos outros não conseguiram me contaminar. Eu tive a certeza daquilo que o Espírito Santo estava me revelando. Deu para jantar agora? Aqui, missionário. Oi. Só o tempo que o João perguntou. Igual a irmã da igreja, né? Trabalha comigo, só conhece ela. Ela virou para mim logo que eu comecei esse ano com a minha colega de serviço, ela virou para mim e falou assim: você não deixa ela enfiar na sua frente da aula, que isso aqui, que ela tem mania disso. Aí no primeiro momento, eu levei aqui pro meu coração, né? Comecei a ter. Eu não querer deixar. E depois eu pensei assim, eu acho que deixei Deus falar comigo, né? Mas não tem nada a ver não. Ninguém toma lugar de ninguém. Ela está ali para te ajudar. Ela vai te ajudar a dar aula, ela vai te ajudar a fazer as coisas. Deus não é? Então, eu acho que a influência a gente tem que discernir, né? Discernimento. A boa e a ruim. Porque muitas vezes a pessoa quer te influenciar, mas você precisa de ver, igual falou aqui, diante da palavra, o que está certo? É pela palavra. A pessoa pode estar falando a verdade, mas é a intenção dela. Às vezes você acha que está te ajudando, mas e a intenção que está depois daquilo ali? É igual aqui, o pastor geral também é uma pessoa também que ele dá a gente oportunidade, né? Você vê que ele abre e dá a gente oportunidade de trabalhar. Aqui também eu dou oportunidade para todo mundo trabalhar. Mas se a pessoa estiver trabalhando sem obediência, não dá para me deixar. Mas todo mundo aqui chega com a maior liberdade. Então minha casa entra numa porta e sai na outra, toda hora. Tem maior liberdade na igreja, pode vir a hora que quiser, pode pedir para apresentar o que quiser, pode pedir para fazer o que quiser, que na igreja tem liberdade. Só que tem que o Espírito Santo tem que me revelar. Se não revelar não vai não. Tirou a dúvida aí, gente? Se tiver dúvida, a gente vai perguntando.
Nós só podemos ter uma comunhão plena com Deus se o adoramos em espírito e em verdade. E através do Espírito temos a consciência de servirmos a Deus. Romanos 1:9. Eu sou meio doida, gente, para transmitir, porque eu não sei fazer pose. E eu não sei muito não. Quando eu tenho que gritar, eu grito e... faz isso não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Mas o menino está lá no colo, quem está gritando. E eu grito de cá, também. Mas as pessoas que estão me assistindo sabem que tudo é de Deus. Porque nós somos... Se a pessoa quer assistir, vai assistir do jeito que a gente é. Eu não vou fazer pose para a internet e deixar algo acontecer. Aqui dentro eu vou fazer pose, já é estratégia do inimigo. E aqui ele é derrotado. Quem manda aqui é Jesus. Tá vendo? Quem manda aqui é Jesus. Então a gente meio doido assim, porque é doido por Jesus. Pode ler aí. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Amém. Então testificamos, né? Em meu espírito que sirva ao Senhor. Meu espírito que é conectado em Deus, Deus testifica em espírito aquilo que é certo, verdadeiro, que é coisas espirituais para o bem, né? Quando oramos em língua, diz Paulo, é o nosso espírito que está se comunicando diretamente com Deus. 1 Coríntios 14:2. Quem quiser vir domingo de novo, eu vou dar domingo de novo. Quem quiser vir domingo de novo para reforçar, pode estar vindo, viu? Porque isso é muito profundo. Se quiser vir domingo de novo, eu vou dar 5:30 da tarde. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e o Espírito falando mistérios. Então, porque o Espírito ora em outras línguas, mas o corpo não pode discernir. Quando a gente está orando em língua, a mente da gente fica encurtida. Às vezes, eu sou tomada em oração em línguas, o Ronildo viu uma vez, passou no monte, eu não falei uma palavra, mas também o Espírito Santo manifestou em todos aqueles que estavam lá. Foi lindo, maravilhoso. Aí, o que acontece? Esses dias também. Oi. E quando a gente fala nisso, não é porque a gente quer na hora que a gente quer, não, né? Não é. Esses dias eu estava lá na sede e estava orando lá e fui tomada em línguas. Eu tive que passar do horário para poder. Eu tive que passar do horário para poder passar do meu horário, porque eu não conseguia parar. Eu tentei ligar para a Jéssica, não consegui. Eu tentei um monte de coisa e não consegui. Tentei mandar mensagem para a Jéssica, não parei. Não parava de orar em línguas. Então tem hora que eu sou tomada em língua. Às vezes eu estou aqui orando sozinha, sou tomada em língua e fico aqui 1 hora, por exemplo, fico meia hora. Então não é o que eu quero. Mas aquilo no meu espírito é fortalecido. A intuição, o discernimento e a comunhão são profundamente interrelacionados entre si e funcionam coordenadamente em nosso espírito e de forma integrada com todo o nosso ser. Então, se a pessoa às vezes ora em línguas, tem muita oração de língua que não é de Deus, não. A gente tem que ter discernimento. Que a pessoa está desobediente, está orando em língua, o Espírito não está manifestando ali, não. O Espírito está ali, o Espírito Santo. Como aquela menina falava a verdade, ela também podia ter uma oração em língua lá, do que, né? Os homens não regenerados. Os homens não regenerados, isto é,
quem não nasceram de novo. Não tem vida espiritual com Deus, pois não são habitados pelo Espírito Santo. Antes da regeneração, o espírito está morto. A morte espiritual é caracterizada precisamente pela ausência do Espírito de Deus no espírito do homem. Romanos 8:9. Aí, Sibeli, tá vendo por quê? Então, quando a pessoa não nasce de novo, o espírito está morto, entendeu? Só frisando aqui. Esse estudo hoje está muito profundo. Quem vai ler? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pode ir. É a parte B. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se que Deus, porque é Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se a pessoa não está em Cristo, esse tal não é dele. Das pessoas aqui querendo montar um cenário, pôr a culpa nos outros, em vez de buscar a Deus em obediência, honrar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo, que o resto não é. O trem parece que vai explodir tudo, mas acaba resolvendo. Será a questão desse aqui, então, quem não é nascido de novo, não tem ele, então, no caso? Não. Ele fala aqui que o Espírito está morto. Na palavra. Na palavra. A gente tem que ser baseado na palavra, não é o que eu acho. Está baseado na palavra. Quem não tem o Espírito não tem ele, não é dele. Quem não tem o Espírito, quem não nasceu de novo, não tem o Espírito nele. Porque Jesus veio para nós nascer de novo. Porque no tempo antigo, o Espírito Santo agia temporária e esporadicamente. Os profetas, os sacerdotes. Hoje, o Espírito Santo mora naqueles que nascem de novo e obedecem a palavra. Essa é a diferença. É igual mesmo uma pessoa conhecendo a palavra e fazendo tudo errado, então. Não tem, o Espírito dele morre. E quanto mais ele conhece a palavra e mais ele distancia de Deus, menos provável é que ele tenha o medo de se achegar a Deus, né? Mas o diabo, igual eu falo com vocês, a pessoa tem que ter discernimento para não ir afastando um pouquinho. Hoje uma pessoa fala uma coisa, amanhã um elogio, a outra fala uma coisa que é verdade, mas com a intenção errada. Porque o povo usa a Bíblia até no centro de macumba, gente. Então nós precisamos saber o que a pessoa está fazendo. Se a pessoa é de Deus, se a pessoa murmura, se a pessoa faz os trem errados, se a pessoa deseja o mal aos outros, ela não tem o Espírito de Deus. Somente depois da regeneração, o Espírito recebe a vida verdadeira, pois o Espírito Santo passa a morar na pessoa, no novo homem. Já o incrédulo, que não nasceu de novo, recebe Espírito em seu estado de ignorância, por práticas erradas, apenas a habitação de espírito maligno, ou seja, de demônio. A pessoa está morta espiritualmente, não tem a vida eterna. Sua adoração é aos maus espíritos. Algumas manifestam ainda dons espirituais, dados pelo demônio, que são contrafacções dos dons espirituais dados pelo Espírito Santo. A pessoa pode ter intuição, discernimento, mas os agentes desses dons são espíritos impuros
e a sua comunhão com ele. Atente para a seguinte palavra de Jesus. Mateus 12, 43. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Aí ele volta para casa. Por isso que nós temos que vigiar sempre. Os mesmos espíritos malignos que atuavam na pessoa, às vezes a pessoa para de beber, para de fumar, para disso, né? Aí ele fica muito tempo firme na igreja. Quando ele sai da igreja, o espírito estava esperando ele. Sai da comunhão com Deus. É sempre o que eu tenho pregado. Os demônios, eles não vão te pegar quando você está perto de Deus. Ele vai te distraindo dia após dia. E você vai passando, hoje é uma seta, amanhã é uma palavra, amanhã você se acha mais sábio, depois você se acha que você é igual aos outros. Falou aqui que cada um é cada um. Depois você acha que você é muito importante, depois você acha outra coisa. Uma coisa que eu tenho certeza, quando você acha melhor, ser melhor do que os outros, você ainda não converteu. Porque a Bíblia diz que a gente tem que colocar o outro como melhor do que a gente. Então, quando a gente acha que a gente é melhor do que os outros, é soberba, e Deus exige o soberbo. Então, para com isso, joga isso fora, amém? Tem discernimento. Não volte para as velhas práticas. Porque a palavra de Deus diz que Jesus diz assim, curou aquele homem e falou: vai, não peques mais, para não suceda coisa pior. Aí a pessoa vai e peca quando fica ruim, aí volta para a igreja e quer que Jesus cura. Talvez não cura, porque ele já disse na palavra dele: vai, não peques mais. Às vezes a gente pode até pegar, mas numa outra área, por um acidente. Mas voltar à mesma prática vai dar errado no final. Isso eu tenho certeza. Vai dar errado no final. Então toma cuidado. Jesus disse que o demônio tinha uma casa no homem de quem saiu. Obviamente significa que ele habita no homem. Vale dizer no seu espírito. Com respeito aos incrédulos, uns são mais contaminados do que os outros, dependendo do grau de envolvimento que tenha tido com as trevas, amém? Então a gente precisa ficar muito atento, discernimento. Tem que ter conhecimento com discernimento. O discernimento vem do Espírito Santo, mas eu não creio. Eu creio que fulano vai fazer para mim. Então eu não creio em Deus. Eu creio que ciclano vai dar um jeito em mim. Hã? Todo lugar a gente dá glória para Deus. Tudo circunstância dá glória para Deus. Foi o homem que fez, mas a glória é de Deus. Aleluia. Essa semana eu postei lá agradecendo a Deus pela vida do nosso prefeito e colocou a Campo de Leve que nossa rua. Mas eu dei a glória a Deus. Glorifiquei a Deus pela vida dele, deu ele sabedoria e indicou a nossa rua. Amém? Não tem importância você elogiar uma pessoa. Não tem importância você prestar uma homenagem a uma pessoa. Desde que você coloca Deus no primeiro lugar. Porque senão vira ídolo. Aí a pessoa fala assim: não creio muito no que a missionária fala, não fico muito ligada nela, não, para não ser ídolo na minha vida. Isso é mentira do capeta, viu? Não quer que você fique ligado em mim para você não aprender, tá bom? Se a pessoa ficar perto de mim, nunca vai me idolatrar, porque eu nunca paro de corrigir. Hã? Eu nunca paro de ensinar, nunca paro de corrigir, ninguém nunca vai me idolatrar. Porque a gente idolatra quem adula a gente. É ou não é? A pessoa pode criar comigo a vida inteira, não escuta essa seta do demônio não, que foi falado aqui essa semana passada. Que não fica muito chegada a mim para não me idolatrar. Outras pessoas falam: eu não quero sua ajuda agora para você não se exaltar. Para com isso, gente, você esqueceu dele. Quando o diabo lança essa seta é porque ele sabe que o seu coração tem vaga para isso. O nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. Se você não pôr Deus lá, vai ter um vazio dentro de você.
Você nunca vai ficar satisfeito. E às vezes quando fala isso, a pessoa fica ofendida. Em vez de querer buscar Deus, não tapar o buraco, tá? Só Ele vai tapar o buraco. Missionário vai tapar o buraco. Culto não pode tapar o buraco. Nada não pode tapar esse buraco. Esse buraco você está sentindo. Se você acha que é homem, você pode ter todos os homens do mundo, não vai tapar esse buraco. Se você acha que é mulher, nunca vai tapar esse buraco. Se você acha que é dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo, não vai tapar esse buraco. Se você acha que é comida, toda a comida do mundo vai tapar esse buraco. Se você acha que é carinho e atenção, todo carinho e atenção não vai tapar esse buraco. Se você acha que é coisa bonita, nunca vai tapar esse buraco. Se você acha que é fazer sucesso, nunca vai tapar esse buraco. O único que tapa esse buraco aí, ele é do tamanho de Deus, e só Deus tapa esse buraco. Esteja ciente disso. Só Deus tapa esse buraco. Então vamos ficar atentos. Eu gosto muito da Joyce Meyer, ela fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre esse buraco. De vez em quando ela prega sobre esse buraco. O buraco que nós temos dentro é um ovo do tamanho de Deus. E só Deus preenche. Não adianta você caçar preenchimento. Você só vai decepcionar. O único para preencher o nosso vazio, esse buraco que nós temos dentro de nós, é o Espírito Santo enviado por Deus, amém? Que é o próprio Deus encarnado em nós. Porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele que tem que habitar em nós para tampar esse buraco. As frustrações nossas, as decepções, é porque todos nós decepcionamos. Igual eu falei, não há uma alma vivente que não nos decepciona. Mas a decepção não pode nos levar à falência. Que a maioria das pessoas é decepcionada e vai à falência. O marido é decepcionado pela esposa e vai à falência, vai para a depressão. A esposa é decepcionada pelo marido e vai para a depressão. A mãe decepciona com o filho e vai para a depressão. O filho decepciona com os pais e vai para a depressão. Não pode, nós não podemos decepcionar e ir para a falência. Quando nós estamos decepcionados, nós vai para Jesus para tirar a decepção e preencher o buraco. Nós somos seres humanos, nós somos decepcionados. Nós ficamos angustiados, nós ficamos tristes. Mas não é a outra pessoa que vai redimir, não é porque a outra pessoa me pede perdão que aquilo vai ser curado, não. Aquilo vai ser curado em Deus, Deus vai preencher o buraco. Amém? É muito profundo isso, gente. Esse discernimento é muito profundo para a nossa alma. Você que está aqui nessa noite foi escolhido, você que está assistindo foi escolhido. Porque é muito profundo o que o Espírito diz à igreja. O Espírito diz à igreja: vem para a presença, vem receber o preenchimento de Deus na sua alma. Aleluia! Você largar de pôr suas expectativas nas coisas, nas pessoas, no dinheiro, no sistema. Nossas expectativas estão no Senhor. As notícias podem ser ruins, mas a expectativa tem que ser boa. A Sara para operar está boa. Glória a Deus! Tudo bem, pode glorificar. Pode glorificar. A Heloísa mandou mensagem para mim, está boa. Pode glorificar. Aleluia! Estou esperando a notícia da Maria. Da Maria é isso. Estou esperando. Mas sei que a notícia é boa. Já chegou. Não para de mandar mensagem. Já chegou. Já chegou? É o que a mensagem? Que ela ainda tá sendo, ainda tá entubada, mas que o exame já deu bom, ela estava demorando a voltar dos exames, mas agora já está conseguindo. Ela continua entubada porque o tipo de inflamação é demorada, porém o pulmão está sendo limpada e está estável. Amém. Ela ainda não... Glória a Deus. Deus fará o perdão, pode glorificar. Amém? A notícia pode ser ruim. Mas Deus continua no controle. Nós temos que preencher nosso vazio em Deus, que vai preencher esse buraco. Amém? Porque nós precisamos entender isso. As coisas de Deus são eternas. Tudo aqui é passageiro. Então nós temos que preencher nosso buraco aqui, viver uma vida plena com Deus, para nós podermos ir para o céu com Ele. Se você ficar no seu entendimento, você vai ficar com depressão, vai ficar oprimido, porque o inimigo, a função dele é essa. Então você precisa estar atento à vontade de Deus. Esteja atento, esteja ligado, aprendendo.
O que nós aprendemos hoje é muito importante. Leva o estudo para casa, torna a estudar, e se tiver alguma dúvida, traz para nós. Nós vamos perguntar ao Espírito para ele responder para nós. Amém? O Espírito Santo é que nos revela, porque é o Espírito de Deus testificando dentro de nós. Amém? Nós não temos que colocar nossas emoções acima de Deus. Nós não podemos colocar o nosso corpo físico acima de Deus, nem nada nosso, porque nós não somos nada comparável a Deus. Não tem nada que se compara a Deus, nós somos mais semelhantes dele em espírito, e nós temos que conectar nosso espírito com o Espírito de Deus. Amém? E tudo é para a glória dele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Aleluia. Deus soberano e Pai, nessa noite, eu apresento ao Senhor cada vida e cada coração que está aqui. Que nós possamos ter entendimento de te buscar todos os dias e viver a tua vontade. Que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Que nós queremos alcançar almas. Eu sei que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, em nome de Jesus, toda incredulidade, todo espírito de coitadinho, todo espírito do medo, todo espírito de informação errada, todo espírito maligno, bate em retirada da nossa vida e da nossa mente, em nome de Jesus. Que seja o teu espírito penetrante de nós, que nós possamos estar abertos, que o seu Espírito Santo possa entrar em nós, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e verdade, e ganhar almas para o Senhor, para que todo mundo entenda e veja a tua glória resplandecer. Pai, obrigado nessa noite por cada vida. Obrigado porque o Senhor que cuida de nós, que a tua misericórdia nos alcance a cada momento, que o Senhor entre com a tua providência, que nós sejamos alcançados todo dia com a tua misericórdia, e nós tenhamos paz, mesmo em tempos de guerra, porque a nossa paz vem do Senhor. Cura os nossos sentimentos e revela em nós aquilo que precisa ser revelado, e nos dá sabedoria para decidir o erro do certo, o maligno do benigno, para viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pelo amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo, que é a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja reunida em todas as áreas, com toda sorte de bens celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que recebe todo entendimento, tem no coração, na mente, abraça o Espírito Santo, é dentro da casa. Tem Deus abençoado no Senhor, amém?